Produção e direção: Nilde Fer. Realização: Prefeitura de Montes Claros, Secretaria de Cultura e Turismo, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Apresentam: Luz, a quem produz. Eu sou Maria Aparecida Macedo Santos. Nasci em Montes Claros, Minas Gerais, no ano de 1952. Estou com quase 74 anos. Cida, ceramista. Cida, mulher negra, idosa, usando um vestido vermelho com estampas pretas, usando uma touca preta na cabeça. Ela está na oficina da casa do artesão, sentada na frente de um grande forno de queimar peças de cerâmica. Logo atrás de Cida, sobre a boca do forno, estão dispostas 2 moringas de cerâmica usado para guardar água. Ao longo da entrevista, Dona Cida irá ensinar o passo a passo do ofício, desde a quebra dos torrões de argila seca batendo com um pedaço de madeira, em seguida misturando água no pó de argila formando o queijo ou massa moldável de barro, até o processo de preparação para a queima das peças dentro do forno, para o produto final, mais bonito e mais resistente. Aprendi a trabalhar com a arte de argila com minha tia. Ela era a tia da minha mãe. Minha mãe também trabalhou com ela. Como eu perdi a mãe com 2 anos de idade, a minha mãe morreu, não aprendi esse trabalho com minha mãe, aprendi com a tia. Quando eu já estava com 9 anos de idade, foi quando ela começou a me orientar sobre o barro, a argila. Fazia as peças, levava no forno para queimar. O forno só queimava as peças cheio, não podia queimar pouco, que a gente não tinha também, não ia regastar o dinheiro, o valor. Então a gente tinha que trabalhar muito para preencher esse forno. As minhas peças eram pratinho, cestinha, panelinha, era potinho pequenininho, era uma peça miúda, peça de criança, de outra criança brincar. Que a gente levava para o mercado antigo, que era na Praça Doutor Carlos, era lá que a gente vendia essas peças. A banca de revista ainda está lá até hoje. E a gente ficava do lado dela, na esquina, na frente do mercado, que era o mercado antigo. Então a gente vendia. O barro ele só vem em pedra, que é a máquina que tira ele lá, pode ser para qualquer lugar, é em pedra. E tem que estar batendo, se não tiver esse moinho, a gente tem que bater com a pedra assim, ó, até isso virar o pó. Vai batendo, até virar pó. Agora que virou o pó, passa na peneira. Passa na peneira, o que sai da peneira é essa moinha grossa. O fino, a gente tem que colher. A gente recolhe o fino para amassar com a água, que é isso aqui. Para ele ficar desse jeito. E a gente tem que estar amassando ele para alisar. Igual está amassando um biscoito de doce. Na hora que você passa o rolo sobre ele, aquelas bolinhas suspende. Ali é o ar. Tem que estar com a varinha furando
O queijo é feito para qualquer tipo de peça. É isso aqui, ó. É o começo. É o começo da peça. Aí, ó. É um queijinho. Que faz. Aí, ó. Vai abrindo com o polegar esquerdo. A peça até dá uma abertura. É isso aqui que ajuda também a crescer a peça. Ao tiar ela. Esse sabuco de milho. Aí, ó. Aqui a gente acerta a boca da peça. Vem com o sabuco. Faz aqui em cima, ó. Dela também para ela baixar. Que fica um lado alto, outro baixo. O negócio que eu falei, isso aqui, ó, é um plástico. Pedaço de coisa de sandália. Isso é para dar abertura na peça e lisar a peça por dentro. Ele aqui abriu. Se quiser que ele fecha de novo, torna a molhar o pano e traz o barro para dentro, ao contrário. Que ele fez assim, ó. Ele desceu. Agora é assim, ó. Ó, ele volta o que ele era, ó. Outra vez, ó. Quando o barro está desse jeito, você pode fazer dele o que você quiser. Ele aceita fazer. Se ele endurecer, ele não aceita mais não. Fazer outra novidade, não. É só enquanto ele tá mole aqui que dá. Que ainda dá pra gente fazer qualquer coisa. Aí, ó. Ele modificou. E para incrementar mais, é os desenhos dos dedos, né? Que a pessoa faz. Ó, faz no pote, faz no prato, faz no cachepô. Esses desenhos aqui, ó. Aí, ó. Isso eu cansava de fazer isso quando era pequeno. Esses pratinhos. Para vender. Que era assim que a gente tinha um dinheiro. Que a gente tinha vontade de comer alguma coisa diferente. Né? Tinha um dinheiro para comprar. Esses pedacinhos de barro, que sobra também, a gente faz bicho, faz galinha, faz pato. Tudo mexe. Alguma coisa que pode vender. Que a pessoa interessa comprar. Para esquentar as vasilhas. Ali agora, e o fogo, 24 horas de fogo. Né? Do esquento até suspender o fogo nas peças. E a outra lenha que suspende esse fogo já é a lenha mais fina. As peças cruas, para queimar, elas entram aqui. Tem que ter uma pessoa aqui dentro para agasalhar elas aqui. E o crivo do forno é esses aqui. É onde é que vai entrar a caloria nas peças, depois dele cheio. Depois dele preenchido, todo preenchido, tem que usar essa boca aqui, ó, o tijolo, fechando ela. Que ela não pode ficar aberta. O que fica aberto é só o suspiro, que é o ar que entra na boca aí junto com o fogo, ele tem que ter um lugar para sair. A minha bisa, ela veio de lá de Calculé, com a família dela veio para cá. Isso foi na época do trem de ferro. Ela já tinha vindo de Calculé da Bahia. E quem sabia mesmo desse barro era ela. E o nome dela era Manuela. Manuela Cardoso. Ela que foi a primeira mulher que mexeu com a arte aqui em Montes Claros. E dela passou para a filha dela, que era a Gentília, e de Gentília para a sobrinha, que era a Dionísia, que era minha mãe, e depois ainda ficou com os filhos de Dionísio ainda. Filha de negro, porque eu sou filha de negro. Porque pelas minhas feições, todo mundo vê meu nariz, já sabe de onde é que eu vim.
Eu já fui até no exterior, as peças que a gente fazia aqui, em Montes Claros. Eu sou Jorge Braga, vim do Vale de Jequitinhonha, né? Em 79 eu cheguei aqui em Montes Claros, né? Ainda adolescente. E fui apoiado, certo, por um Padre Henrique. Foi através do Padre Henrique, né? Que hoje eu faço mais o São Francisco, né? E o Don Quixote. Aí começou a minha história. Jorge Braga, escultor. Jorge Braga, homem pardo, de meia idade, magro, grisalho, usando uma camisa vermelha. Ele está em seu ateliê, sentado em um banco de madeira, com tapetes coloridos feitos pela sua mãe dispostos no encosto do banco. Ambiente com luzes amareladas. Na parede ao fundo tem um relicário com esculturas dentro de Dom Quixote e Sancho Panza. Ao lado uma geladeira antiga vermelha. Durante a entrevista serão apresentadas muitas esculturas de diversos materiais feitas pelo Jorge, como couro, madeira e sucatas de metal. Alguns objetos antigos também serão apresentados como filmadora antiga, sino, livro. Mas eu já vim de uma família, certo, que minha mãe foi artesã a vida inteira, criou a família todinha com artesão, né? Então eu já tinha isso no sangue. Mas eu tive que fazer família, né? Então eu tive que trabalhar. Trabalhei 38 anos, certo, na minha oficina, né? De enrolamento de motor, de partes elétricas. E criei família, certo? Vi meus filhos crescer e tal. Quando eu vi que eles já estavam encaminhados, eu falei, vou tirar um pouquinho para mim agora, né? E eu montei meu espaço, né? Que é o meu ateliê aqui, sabe? Que eu me chamo aqui minha casa, né? Eu estando aqui, eu não tenho vontade de ir embora, certo? Todo dia eu faço um São Francisco com um Don Quixote. Sempre gosto de fazer, né? E estou aí vivendo, né? Tentando, certo, sobreviver aqui em Montes Claros de arte. E eu aprendi muita coisa sobre o São Francisco de Assis, né? E ganhei também um livro do Don Quixote, né? Que é esse livro aqui. Na época também, então me senti uma pessoa muito importante, sabe? Quando eu ganhei esse livro, né? Do Don Quixote. Uma preguiça de ler, nunca vi desse jeito, sabe? Mas ele vem com todas as figuras, né? E eu comecei a interessar, sabe? Me apaixonei também pela história do Don Quixote. Sempre tem pessoas que me perguntam, Jorge, por que Don Quixote de São Francisco? O São Francisco pela vida dele, a história dele que é linda. O Don Quixote pelo sonho, e ele realizou todos. Sonhava, corria atrás, né, das ilusões deles, mas realizava. Foi o que aconteceu comigo, entendeu? Porque eu vim do Vale de Jequitinhonha, né? Vim para Montes Claros, tive de trabalhar, corri atrás do meu sonho, casei, fiz família, né? E hoje eu tenho o prazer de falar assim, eu tenho meu espaço, que hoje aqui eu recebo meus amigos, me sinto à vontade. Tem muita coisa antiga que eu gosto de coisa antiga, né? Porque isso eu já puxei do meu pai. Meu pai gostava de coisa antiga demais. As peças que eu faço representam a minha história, baseada, certo, no que eu vivi lá no passado. Que eu vivi na roça muito tempo com meu pai, né? Então minhas peças representam o caboclo do norte de Minas, né? Aquelas pessoas trabalhadoras, certo? O pescador, o barranqueiro, o caçador de piqui. E aí começa, certo, também, né, a reciclagem, que já vem de uma dificuldade, né, que a gente não tinha condições também de comprar material, aí a gente começou já a reciclar, né, aproveitando os restos da minha oficina, que sobrava, peça, né, aí eu já comecei, certo, vez jogar fora, eu já comecei a reciclar, fazer meus Don Quixote, meus cavalos, tudo com as pecinhas que sobrava da minha oficina, né, e depois eu descobri que a reciclagem é a melhor coisa que tem.
né? Para você, certo, fazer suas peças, fica mais original, fica com as peças bem trabalhadas, entendeu? E minhas peças não tem desenho, certo? É na hora lá, eu vejo a peça lá no chão, eu já olho, né? E já enxergo o que eu vou fazer, né? Então, como eu estou falando para vocês, que eu não tenho, assim, estudo, né? Meu estudo é pouco, desenhar péssimo, sou péssimo desenhista e não gosto de tentar desenhar também, que vai ficar as peças não vão ficar do meu jeito. Então, quando eu jogo o lixo reciclado, que eu reciclo o lixo lá, que jogo em cima da minha banca e minha máquina de solda, sabe? Aí sim, as peças saem naturalmente, né? Eu acredito que é um dom de Deus, porque não tive faculdade, não tive estudo, né? Para poder fazer, e eu acredito que sim, tem a mão de Deus no meio. E essas coisas de Deus a gente tem que passar. E eu me apaixono por todas as peças que eu faço, sabe? Vendo sim, vendo. Preciso vender. Né? Nós que é artesão tem de vender, porque realmente a gente tem de vender, porque a gente precisa sobreviver, né? Mas não tem dinheiro que paga quando a gente vê uma pessoa admirar uma peça da gente, sabe? E vem e pergunta como é que foi feita, né? Como que certo é o processo de fazer, né? Admira. Então, como essa peça aqui, ó, de couro, o processo dela, o couro é o seguinte, é tão fácil de trabalhar que quando você molha o couro, ele vira uma gelatina, ele fica molinho, você faz, né? Ele te dá o tempo para você moldar, entendeu? Porque ele seca bem lento, né? Então, as ferramentas que eu uso, certo? É um cabo do pincel, é uma faquinha bem amoladinha para cortar, né? A cola, né? Então, isso aqui, para te falar a verdade, é uma fivela. Isso aqui eu acho que eu usei um pincel, né? A pontinha do pincel para poder moldar, né? E o estilete, né? Que é a peça que eu uso. A melhor ferramenta que existe é a mão. É a mão. Não existe ferramenta melhor do que a mão, não. Eu não gosto muito de usar ferramentas elétricas, não. Não gosto. Acho que tira a alma. A gente não tem contato, né? Eu gosto de trabalhar com couro, né? Metal, argila. Então, uma peça dessa, hora que a gente termina ela, a gente já pegou nela durante o dia tanto, e a peça automaticamente vai ficando bonita. E sobre a inspiração, certo, é minha mãe. Minha mãe vestia o noivo e a noiva do pé até o buquê. Minha mãe criou 12 filhos. 12 filhos, certo, fazendo artesanato, sabe? O prazer é levar o nome dela. O Ateliê Jorge Braga, certo, inclusive, está trazendo as coisas, né, dela para a gente fazer o cantinho dela, né? O cantinho de Dona Lerinha. Inclusive, certo, dá para você ver as peças dela aí, sabe? Porque dos 12, o único, assim, que gosta de arte, que é apaixonado com arte, é o Jorge, né? Que sou o caçula. E a gente participa de feiras, certo? Agora eu tive a oportunidade, certo? Fui convidado, certo? Para colocar minhas peças lá na Feira do Piqui, né? Que é um lugar bacana. Fui na Bendita também, né? Que é um espaço bacana também. E assim, não tive ainda condições de sair ainda para fora, né? Mas agora vai ter um festival lá em Salinas, né? Que a gente vai levar umas peças para lá também. Mas a tendência é a gente viajar. Eu me chamo Filomena Rodrigues de Almeida, mas me chamo de Dona Mena. Eu tenho 89 anos. Filomena Rodrigues de Almeida, Dona Mena e Maria Ângela Almeida de Paula. Flores artesanais, tricô e crochê. Dona Mena, mulher branca, idosa, cabelos grisalhos curtos, com uma tiara na cabeça. Ela usa um vestido branco, com estampas azuis. Ela usa uma flor decorativa branca, grande, presa no vestido, na altura do peito. Ela está sentada na varanda da própria casa, em uma cadeira, de frente para uma mesa repleta de trabalhos de sua autoria e equipamentos para a confecção. Ao longo da entrevista, ela irá apresentar vários modelos de flores e arranjos decorativos, apresentar equipamentos e técnicas antigas para a execução do ofício. No final da entrevista, Dona Mena irá apresentar também um presépio feito com tricô e crochê. Eu aprendi a fazer flores com minha tia. Desde criança que eu já fazia.
fazia, a pessoa ia lá me encomendar para botar na roupa, usava muita flor em roupa. E eu via ela fazer e fazia também. A forma de preparar o pano para fazer a flor era diferente, era engomado com a cola de polvilho. E punha no tanque e deixava escorrer assim no cano da torneira, para não desperdiçar, né? Aí depois botava no varal. Engomei pano, muitos metros de pano desse jeito, muitos metros. E por aí eu mais tarde, com os novos tecidos, a gente foi aprendendo e fazendo, quem faz isso aqui? É Dona Mena que faz. Para fazer essa flor tem chama golfador, que faz assim, ó. Ele tá quente, né? Mas a gente não faz, eu estou fazendo aqui na palma da mão, mas é que eu faço assim, ó. Eu ponho essas aqui, ó, desse jeito aqui, ó, põe lá no fogo. E agora eu já vou colocar a pétala aqui dentro. E eu tenho um martelinho lá que eu faço assim, ó. É para frisar. Esse porta-aliança, toda foi feita com o corte, esse formato aqui, ó, dos botãozinhos, uma florzinha menor, mas foram todos manual. Ali vai alinhavando pétala por pétala. Põe a aliança aqui. E a pessoa aí tem a tampinha. Porta-aliança. Tem esse outro aqui que eu fiz para minha neta, quando ela casou. Ó. E agora vem com a tampinha. Ó, o terço eu fiz as florezinhas no crochê. Mas o rosário completo são 15 dezenas dessa. Então, separou, ficou um terço. É um terço do rosário. É um terço do rosário. Maria Ângela, filha de Dona Mena, mulher branca, de meia idade, magra, cabelos compridos castanhos. Ela usa um vestido branco de alça, com uma flor rosa decorativa, presa ao vestido na altura do peito. Ela está sentada ao lado da mãe em outra cadeira. Ao longo da entrevista, ela irá apresentar algumas variantes de acessórios e peças decorativas de sua autoria, como colares, pulseiras, tiaras, flores, além da execução da técnica de frisar pétalas usando a eletricidade, um processo mais moderno e prático. Eu me chamo Maria Ângela Almeida, sou filha dessa mulher maravilhosa, linda, cheia de talento, né? Aprendi com ela todos os segredos das flores, né? Assim, como fazer, eu tinha curiosidade. Desde pequena eu vi ela sempre trabalhando com muita coisa, né? Uma hora era com a flor, outra hora era com tricô, com crochê. Mas eu nunca gostei nem do tricô, eu achava bonito quando ela fazia um casaquinho, uma coisa assim. Mas aí eu queria uma coisa assim mais que tivesse mais a minha cara, né? Assim, na decoração, nos acessórios, né? E a moda, né? Eu acompanho muito a moda. Né? Aí veio a moda nos colares, esse colarzinho mesmo, ele é feito todo no couro, né? Eu recebi uma encomenda, a pessoa de Belo Horizonte, uma grife de Belo Horizonte, queria uma orquídea estilizada, uma orquídea que
fosse grande, porque agora teve a moda, né? Tem muita flor nos vestidos, nos cabelos, né? Então, foi essa grife me encomendou essas 300 e ela foi para a Semana de Moda em Milão e usou essa flor. Então, assim, para mim foi maravilhoso, né? Ver meu trabalho, assim, né? Fora do Brasil, foi muito bonito. Já até emociono. E assim, na minha casa, quando mãe pegava muita encomenda, ela recebia muita encomenda de flores, todo mundo ajudava, né? Todo mundo sentava na mesa, ela sempre, gente, vai me ajudar e tal, e punha um aramezinho nas pétalas, né? Mas eu fui a única que teve a curiosidade de fazer, né? De pegar assim, como começo, engomar o pano, cortar, né? Frisar, né? Armar. Essa ferramenta eu adquiri recente, né? Ela é mais moderna, ela não precisa levar o fogo, né? Para você frisar uma pétala. Então, é só você vir com um ferrinho quente, elétrico, e vai manuseando, né? Aí dá vários efeitos. Se você quiser fazer assim, se você quiser frisar assim o contorno, né? Fazer o contorno, o processo é mais rápido. Né? E é muito gratificante você ver seu trabalho, né? Você apresentando o seu trabalho. Estou mostrando aqui a arte do tricô no presépio. Aí elaborei Nossa Senhora, a manguinha da roupa dela, eu botei uma rendinha aqui, ó. São José também. Aqui, ó. Esse tem a arte de ter trabalhado com 2 linhas, aqui esse bordado, ó, tudo foi feito no tricô, esses bordadinhos aqui, tudo à mão. Isso aqui é os pastores que vigiavam o campo no dia que Jesus nasceu. Aqui é uma vaquinha, as ovelhas, né, os carneirinhos, aqui, ó. Os carneirinhos, tudo foi feito no tricô. É um trabalho muito lento, mas é muito prazeroso. Amo fazer flor, amo fazer tricô também. Eu comecei através da escassez de serviço da Padre Roça, era só a gente plantando algodão, mamona, então não dava quase nada. Tibúrcio Pereira Silva. Foi em 64 que eu comecei. Tibúrcio Pereira, escultor. Tibúrcio, homem negro, idoso, grisalho, magro. Ele está usando uma camisa social azul clara e está sentado no sofá na sala da sua casa, com parede branca e limpa ao fundo. Enquanto inicia a fala, ele amola uma faquinha em uma pedra segura na mão, depois faz acabamento em uma colher de pau usando uma lixa de papel. Ao longo da entrevista, ele vai apresentando esculturas de madeira de aproximadamente 50 centímetros de altura, como exemplo a mulher grávida, o caçador e a mulher com feixe de lenha na cabeça. Além da Santa Ceia com 50 centímetros de largura, e outras peças menores como frutas e peças utilitárias como colheres de pau, pilão, gamelas, além de ferramentas como formão, facas e lixas. Serão apresentadas também fotos diversas da longa carreira como escultor do mestre Tibúrcio.
Aí comecei fazendo umas colherinhas de pau, pilãozinho de tempero, levando lá para a feira de Porteirinha, que é a região onde eu nasci e me criei, trabalhando na roça. Comecei a trabalhar nessas peças pequenas. Era de madrugada, tinha às vezes eu levantava, era 3 horas, 4 para trabalhar, as vistas eram boas e era candeia de querosene, luz de querosene, não tinha lá na roça, não tinha luz elétrica, né? O que eu recebi, não vou falar comigo mesmo, mas a notícia eu tinha que era muita crítica, falava que eu não queria trabalhar na roça, estava com preguiça. Quando eu já estava bem habituado um pouco, manhã até chegou em casa falando para mim fazer uma rocinha, que meus meninos precisavam chupar melancia, e eu fiz meio que não, que eu comprava na mão de quem plantasse e parei mesmo. Olha, eu fazia o seguinte, todo sábado eu levava as peças para a Porteirinha e ficava lá no mercado vendendo na feira, né? A primeira peça que eu vendi do meu trabalho foi 2 gamelas grandes, aquelas mulheres, aquelas biscoiteiras. Chegou e viu as 2 gamelas, achou muito bonito e me comprou as 2. Depois de Porteirinha, eu trabalhei aqui em Montes Claros. Desde lá do cimentão, que eu trabalhava com isso aqui no mercado, né? Lá da rua Joaquim Costa, até chegou nesse que está hoje em dia. Belo Horizonte, já estive na Praça da Liberdade e também já viajei para Paraná, em uma cidade que chama Moarama, e já participei de feira lá também, né? A primeira escultura que eu fiz foi Cristo na cruz. Não foi uma peça grande, foi uma peça assim com 30 centímetros de tamanho, a cruz e o Cristo pregado na cruz. Olha, até a candeia da madeira eu aprendi sozinho, nunca fui em escola nenhuma. Quando eu queria fazer uma peça assim, igual fazer um boi de madeira, eu pegava, olhava no meio do gado, quando o boi tinha uma raça melhor para mim fazer, e aí qualquer trabalho que eu fiz mais fazer, eu só dava uma olhada e não precisava ficar olhando a peça direto. Aquilo ficava na minha mente e eu fazia aquela peça. A melhor madeira é emburana. É porque ela é mais macia e ela, depois de seca, ela é bem macia mesmo, né? Pra gente cortar. Essa aqui eu fiz fazendo dos 2 lados, mas teve uma que eu fiz só de um lado, né? Então, uma que eu vendi para a Regina Casé, que foi a primeira, e essa daqui já é a segunda, né? A segunda peça dessa. Eu fiz dessas 2. E eu pego a madeira aqui, risco, faço esses quadrinhos, aí agora eu vou com um formãozinho estreitinho, vou tirando o fubá lá de dentro e aquela espessura que fica lá no meio, aí pelos buracos eu pego e desenho a criança. Eu fiz representando o caçador, quando ele sai para o mato com a espingarda e ele mata um veado. Às vezes os cachorros nem estavam mais ele lá no mato, ele saiu sozinho com a espingarda. Aí quando chegou ele ficou em pé no meio do terreiro e a cachorrada juntou de lá quando viu ele com o veado e ficou pulando nele e olhando aí, né? Aí ele escorou na espingarda e ficou deixando os cachorros rodar ele e olhando assim para um lado e para o outro. Então esse veado ele matou lá no mato e piou e trouxe aqui, né? Essa aqui é a Santa Ceia, né? É Cristo com os apóstolos. Esse aqui eu fiz foi olhando para outro quadro, né? Peguei a tábua, nessa largura aqui, e olhando para uma estampa lá do papel, estava o retrato. A gente comprava o retrato assim para pegar na parede, eu olhei o retrato e fui esculpindo aqui na madeira, né? Batendo o formão e tirando aqui, então isso aqui é uma madeira só. Esse champão eu peguei ele aqui, ó, e lembrei de fazer uma onça presa numa jaula. Antigamente eles usavam isso aqui, aquelas pessoas mais pobres que não tinham circo, tinha só a onça, usava aí de cidade em cidade carregando isso aqui para mostrar para o povo, né? Eles iam com um carro menor puxando esta aqui.
Quando eles chegassem na cidade, aí agora eles arrumavam um local e colocavam a jaula dentro daquele círculo para o povo entrar e olhar, né? Na hora que o povo já estava reunido, ele falava lá para o fontaneiro que estava sentado e disse assim, toca aí um bolero. Aí ele pegava e estava tocando. E ele rapava um ferro aqui nessa grade. E a onça já era enfinada, ficava dando um rosnadinho e rodando a pata, assim, acompanhando o toque da sanfona, né? Isso aqui dava muita gente lá para ver. Aí eu olhei na época e não sabia trabalhar nisso aqui ainda não. Mas quando eu comecei a trabalhar de escultor, eu tinha o lance que eu vi lá na jaula, toda na minha ideia, aí eu peguei e fiz. Esse é o primeiro que eu usei, o formão de volta. O outro trata lá na roça, formão goivo. O outro trata formão de volta. Esse aqui é o que eu mais gostei para cortar. Então essas esculturas todas eu começo com ele, né? E depois dele vem um formãozinho, que se trata formão certo. Tem ferramenta aqui de vários modelos. Esse é o formão certo. E esse aqui é o formão goivo. Então isso aqui tudo é madeira, é ferramenta desse trabalho. Pedrinha de amolar, tá tudo aqui. Então, tem ferramenta de todo tipo. Mais de 40 anos eu venho trabalhando só com a madeira. Sou Vera Veríssimo, sou poetisa, nasci na cidade de Montes Claros. Comecei a gostar da poesia desde a infância, aos 8 anos de idade. Já escrevi o meu primeiro poema, que chama Pássaro Sonoro. Vera Veríssimo, poeta e escritora. Vera Veríssimo, mulher parda, meia-idade, cabelos castanhos compridos até os ombros. Ela usa uma blusa com estampas da natureza, com tons verdes, amarelos e azuis. Ela está sentada no banco do Parque Municipal Milton Prates, com muitas árvores e gramado verde ao fundo. Durante a entrevista serão apresentadas algumas fotos da infância e juventude de Vera na roça, foto de criança, curral, engenho de cana, além de fotos em eventos poéticos ao longo da carreira e recortes de jornais com reportagens da Vera. E daí por diante, quando fui adulta, comecei a trabalhar com poemas e fui professora rural, lecionava lá na fazenda e era tudo divertido para mim. Quando eu voltei para Montes Claros, em 86, e comecei a fazer vários poemas. Quando foi em 93, comecei a participar do Psil Poético e amei e nunca parei. Tem 31 anos de Psil Poético. Quando criança, tive a descoberta do meu talento, o seguinte: naquele tempo fazia os showbiz, né? Então os candidatos mandavam subir no palco e falar poemas e falar repente. Eu também sou repentista. Então eu despertei, eu já estava com uns 10 anos, aí eu falei, não, vou começar a escrever. E aí foi passando o tempo e eu escrevendo, e tem vários poemas, vários livros que ainda não estão terminados. Fiz todos os poemas praticamente, escrevi livros, foi de lá da roça. Então eu gosto muito da zona rural e sempre gostei de tudo que pertence à zona rural. Lá tinha engenho de moicana, tocada a boi, o curral, tirava leite, tomava o leite quentinho da vaca, né? E
fazia farinha também, moía cana, fazia rapadura, então eu convivi muito na roça. E depois voltei para Montes Claros, né? E já fui obrigada, porque eu tinha uma deficiência visual, para ir trabalhar. Desde os 7 anos que eu comecei o problema visual. Aí foi agravando e hoje já estou com 4% de visão. Mas sou uma pessoa feliz, eu não baixo a cabeça e eu corro atrás de todos os meus objetivos. E trabalho também com argila, formando os bichinhos, pássaro, qualquer animal. E para fazer peça de decoração. E não abaixa a cabeça não, porque a gente que tem uma deficiência tem que mostrar forte. Escrevi o meu primeiro livro, que chama Cachoeira de Emoções, e daí por diante continuei escrevendo, né? Uns livros mais artesanais sobre várias coisas. Naquele tempo, a gente não sabia que não podia prender pássaro. Aí, todo mundo criava passarinho. Aí lá na roça, eu fui e tinha um canário dentro da gaiola. Aí eu olhei pro canário e falei, meu Deus, coitadinho, não deve nada a ninguém estar preso. E fiz um poema em homenagem a esse canário, que chama Pássaro Sonoro. Meu canarinho, por que você está tão triste? Você cantava tanto na gaiola. Não quer beber nem comer alpiste, é saudade que sente agora. Fala, fala, canarinho, por que você entristeceu? Sente saudade da água cristalina na mata onde você nasceu. Sente saudade do ar puro, dos alimentos que escolheu. Meu canarinho, agora eu juro, liberto para o reino seu. Abro a porta da gaiola, quero ver voar no espaço. Vai cantando, vai sorrindo e deixa o meu coração em pedaços. Ao chegar na grande mata, feliz a saltitar, contente com seus amigos, vão todos festejar. Não quero ver você triste, tua canção eu adoro. Tu és livre como o vento, adeus, meu pássaro sonoro. Eu vendi vários livros nas minhas viagens e também expus no Centro Cultural, no Mercado Central, nas escolas. Também eu vendi. Mas como eu amo viajar, lá na praia, lá da Bahia, e em Belo Horizonte, onde eu andava, eu levava os livros. E vendia todos os livros que eu levava. Inclusive em festas, que meu pai é grutubano e minha mãe, aí tinha festa lá de aniversário, de casamento. Aí eu falava um poema e eu oferecia CD, DVD e livro. E todos compravam. Então, foi bom. Ganhei bastante dinheiro, construí uma casa muito boa, numa chácara. E, então, um livro além que é um trabalho, mostrando o trabalho de uma pessoa, meu, né? Então, deu lucro ainda. Mas eu não mexo não faço isso por dinheiro. É por amor. É porque eu amo a poesia e eu acho que a poesia é o retrato da alma. Entendeu? Então a gente tem que fazer o poema, a gente tem que falar aquilo que sente. As minhas inspirações vêm de tudo que eu vejo, né? Vem das árvores, dos pássaros, da natureza, e pode ser de manhã, ou à tarde ou à noite. Então, eu sempre estou inspirada para escrever poemas, para falar. Então, isso é uma coisa assim, parece um dom, né?
Ser poeta é um dom sagrado e encantador, principalmente quando em seus poemas que fala da natureza e do amor. A poesia é o retrato da alma. É mais que a inspiração. Ela pode ser musicada ou falada em poema, depende da programação. O poeta viaja na imensidão, vê tudo aquilo na escuridão. Seus pensamentos e sonhos são infinitos, com o cantar dos pássaros fazendo orquestra, com o perfume das flores e as borboletas que voam em festa. O pôr do sol, o romper da aurora. Contemplar a natureza para o poeta é uma glória. Sou a Carol Boaventura, natural de Montes Claros, catrumana, aqui do norte de Minas, e eu comecei com a música muito jovem, com 13 anos de idade. Carol Boaventura, cantora e compositora. Carol Boaventura, mulher parda, jovem, magra, alta, cabelos castanhos longos. Ela usa um vestido rosa e um casaco fino com estampas preto e branco por cima. Ela está sentada em um banco de frente para um piano com partitura sobre os teclados em um bar. Aparecem alguns aparelhos de som ao lado do piano. Ao longo da entrevista serão apresentadas diversas fotos da infância, do início da carreira da Carol, além de fotos da família, dos filhos, amigos de bandas, assim como vídeos musicais. Só um detalhe: alguns sons que surgem ao fundo são do trabalho de funcionários na cozinha do bar. Com 13 anos de idade, profissionalmente, comecei nos rocks, nas garagens. Tinha garagem do Pedrão, garagem São Francisco. Depois disso, festival de sorvete, festas de colégios, e logo em seguida fui chamada para os bares, para os restaurantes, para os festivais na cidade que a gente tinha na época, Beer Festival. Vinham muitos shows para Montes Claros naquela época, então a gente conseguia fazer a abertura de grandes shows, mais aberturas, né, do que hoje em dia. Eu não tive uma influência na família, mas eu tive um grande incentivador, que foi meu pai. Desde o início, acho que ele se empolgava tanto quanto eu. Era meu hold, meu produtor, ele carregava instrumento, a gente colocava no carro e levava. E eu comecei mesmo, quem me inspirou de verdade, eu acho que com a música foram meus amigos. Eu conheci meus amigos através da música, que foram os irmãos Bittencourt, que eu falo, que são o Jonathan, o Judvan e o Jeff. Eles tocaram comigo na época também. Na casa deles tinha um estúdio, então eu praticamente morava naquela casa, vivia ali. E tudo começou ali. E eu tive algumas bandas. A primeira foi a Histeria, depois eu tive uma banda que se chamava Primavera. Tive banda de samba, tive banda de pop, e aí, por fim, surgiu a Bands, que é a banda que eu tenho hoje, de pop rock. A gente faz uma mesclagem de pop, rock internacional, nacional. Quem está comigo hoje é o Lucas Nobre, que é meu grande parceiro e irmão assim, nessa caminhada, que compõe junto comigo também, que escreve junto comigo. O Rafa Dines, que é o baterista, e o Pablo Barata, que é um grande mestre, baixista e meu companheiro de vida também. Eu não tenho nenhuma formação técnica, eu comecei o conservatório fazendo piano, mas eu não finalizei. Mas eu sempre fui apaixonada por música, então todo o meu estudo ele vem dessa escola que é a vida mesmo. Foram os bares, que foram esses festivais que são, né? Eu acho que ainda a gente continua aprendendo e é isso. Eu não tive nenhuma formação, toco um pouco de alguns instrumentos, toco um pouco de piano, toco um pouco de violão, sempre um pouco de cada coisa, mas meu negócio mesmo é cantar.
eu não tenho nenhuma preferência por estilo musical. Eu acho que todos os estilos e toda essa pluralidade que a gente tem na música me inspira. Então, eu busco sempre aprender com tudo. Eu tenho algumas músicas lançadas nas plataformas digitais, elas estão disponíveis para todo mundo. 4 delas são parte do meu EP, são do meu EP, né? Todas elas estão lá, que é Nasce uma Estrela, Solar, Inferno Astral e Cósmica. As outras 2, que é Lar e Queima Esse Lugar, que foram as primeiras músicas que eu lancei, também estão. E a minha perspectiva para frente agora é, em 2025, lançar meu primeiro disco. Eu sou mãe de 4 filhos, 4 crianças, um adolescente e 3 crianças pequenas. Meu mais novo vai fazer 3 anos agora em janeiro, no final de janeiro, né? Às vezes eu deixo de ir numa apresentação da escola, porque eu tenho um show para fazer, porque eu tenho uma viagem para fazer, ou eu deixo de fazer um show porque eu tenho uma apresentação muito importante, é um momento muito importante com meus filhos. E é assim que eu vou vivendo, vou nesse desafio mesmo, nesse malabarismo. Não é um equilíbrio, eu acho que é um malabarismo que a gente faz. Mas eu escolhi a música e eu vivo disso, eu sobrevivo da música. Eu trabalho com eventos, casamentos, aniversários, todas essas coisas. Tem os bares também, né, que são essa parceria, que são grandes parceiros para a gente. E essa coisa de viver da música, eu acho que é o sonho de todo artista. Há pouco tempo eu tive em Entre Rios de Minas, gravando o DVD Raízes 50 anos, a convite do Tino Gomes. E para mim foi uma experiência maravilhosa. Existe uma rede muito, muito forte de apoio para novos artistas. Em BH, no Rio, em São Paulo. Em 2025, a minha intenção é conseguir fazer shows das minhas músicas nesses lugares. Agora, há pouco tempo, na Festa do Piqui, eu tive a oportunidade de fazer meu primeiro show totalmente autoral, com músicas novas, inclusive, que não estão lançadas. O meu processo de composição, eu inicio sozinha, assim. Mas eu gosto e eu preciso mostrar para amigos, músicos, artistas que estão comigo. Normalmente o Lucas é o primeiro a ouvir essas músicas. E daí ele me ajuda, né, a ver o que precisa tirar, colocar, às vezes uma letra, uma coisinha, uma melodia, uma harmonia diferente. Normalmente as harmonias ficam mesmo por conta dos meus amigos instrumentistas, parceiros, mas eu estou sempre ali botando o dedo em alguma coisa para que saia do jeito que eu imaginei a música. Às vezes não sai, às vezes sai muito melhor. E é por isso que eu gosto de compartilhar. E eu acho que se eu pudesse deixar uma palavra, um conselho, é que vocês continuem, não parem, pelo amor de Deus, porque isso aqui é um celeiro musical e artístico muito potente. É um desafio viver de música, é um desafio fazer música, mas é maravilhoso. Igual esse lugar, eu acho que não existe no mundo. Confia
Meu nome é Moisés Pereira Rosa, conhecido como Moisés Montes, Moisés da Viola. Moisés Montes, violeiro e luthier. Moisés Montes, homem pardo, idoso, magro. Ele está usando uma camisa azul e um boné vinho. Ele está sentado em uma cadeira de frente para uma mesa de madeira no seu ateliê. Sobre a mesa tem várias ferramentas para a confecção de violas, pedaços de madeira de lei, uma cabaça inteira, uma viola feita de cabaça semi-pronta, outra viola artesanal tradicional, moldes para a confecção. Na parede branca ao fundo, aparecem várias violas e rabecas penduradas, além de uma grelha para churrasco. Ao longo da entrevista, o Moisés irá apresentando equipamentos, ferramentas e detalhes do ofício de luthier e tocará uma música de sua autoria ao final. Com pesar, anunciamos que o Moisés Montes faleceu alguns dias após essa entrevista. Sou nascido num povoadozinho, por nome de Pedra Preta. Meu pai tinha um sítio lá perto, e ali a gente foi criado, né? Ali meu pai tinha as oficinas de fazer rapadura, fazer farinha. Então, criado assim. Eu, com 8 anos de idade, eu fiz meu primeiro instrumento. Aí achei umas tabinhas assim de caixote, umas tabinhas macias, e peguei uma faca e fiz o formato de uma violinha e coloquei cordas de nylon, né, de anzol, e afinei. Estava lá na cozinha tocando, aproveitando a oportunidade que o pessoal estava todo mundo lá no engenho. Aí quando eu olhei, minha mãe estava olhando assim, ó, com a minha irmã. Minha mãe Regina e a minha irmã Zuzinha. Aí minha irmã falou, menino, onde você aprendeu isso? Eu falei, eu ouvi no rádio, tocando asa branca, né? Aí eu ouvi no rádio e afinei o instrumentozinho. Estava lá tocando asa branca. E eu sou autodidata, eu nunca estudei. Eu comecei a fazer, eu vi que eu tinha o dom, né? Aí comecei a fazer outros instrumentos. Mas aí era com madeira de caixote mesmo, né? E meu pai serrava muita madeira, cedro. Não tinha essas colas que tem hoje. Aí tinha uma cola branca que a gente fazia o formato ali do instrumento, da viola. Fazia o braço quando ia colar. Aí, quando ia colar, né, a gente colocava as peças no lugar. E eu pegava em bira de bananeira. Aí amarrava. Aí deixava colando de um dia para o outro. E o pessoal gostou muito do meu trabalho. Fiquei lá na região lá de Pedra Preta, onde meu pai tinha a fazendinha. Eu fiquei até na faixa de 17, 18 anos. Aí depois vim para cá, servi o exército. Montei um grupo musical. Começava a tocar, né, em barzinhos, fazendo as apresentações. Hoje tem viola minha, fora do Brasil, deve ter umas 5. Onde eu viajei, fui para Belo Horizonte, fui para outros lugares, Brasília, Distrito Federal. Eu cortei uma dessa, ó. Cortei uma dessa, parti ela no meio e fiz uma outra viola. A outra que eu fiz está no Rio de Janeiro. Uma jornalista comprou ela. Que ela é feita de cabaça. Então, a viola que é feita de cabaça não precisa de moldura, porque ela já é moldada, né? Aí a gente coloca esse tampo, coloca o cavalete, faz o braço, coloca o braço, escala. Aí agora faz
coloca as tarraxas para poder afinar para tocar. Esse tipo de instrumento você não encontra mais. Esse aqui, ó, é pau-brasil. Pau-brasil para fazer escala. Então tá aqui, ó, um jacarandá que dá uma escala muito bonita. Aquela tora de madeira ali mesmo, ó, foi um cedro que o vento derrubou. Aí meu compadre lá da roça me deu. Ô, compadre, leva para você fazer viola. Aí eu trouxe. Aí tá aí, né? Essa peça aqui foi eu que fiz. Essa peça aqui a gente pega uns pallets, né? Umas madeiras aí que a gente acha que serve. Aí foi feito de 3, ó. 1, 2, 3. Aí, ó. Coloca um em cima do outro. Corta e faz esse molde. Para você moldar a viola aqui dentro. Coloca aqui uma madeirinha para poder reforçar, coloca uma cola boa. Vem, coloca aqui outra madeirinha aqui, ó, que tem que cortar para fazer o encaixe do braço. Aí quando você coloca o fura a mão aqui da viola, que coloca as tarraxas, aí pronto. Você já sai correndo, procurando uma corda para colocar para ver o som. Então, eu gosto de fazer essa viola aqui, ó, artesanal. Eu não gosto de fazer aquelas violas sofisticadas, toda cheia de machetaria. Então, eu sempre gostei de fazer essas violas artesanal. Essa viola, a procura dela é muito grande, porque nós temos ainda os foliões, né? E os foliões gostam de usar essa viola, porque ela tem o som mais puro, o som mais agudo. Quando eles afinam aquela notinha deles ali bem alta, o folião, eles têm uma garganta que eu vou te falar. Eles têm uma garganta que canta bonito, canta alto, né? Na verdade, a minha musicalidade, eu comecei, foi de folia mesmo, em termos de folia. E me encabulei muito com o som da viola. Aí eu acabei virando luthier. E eu tenho violas, rabecas, por várias partes nesse Brasil. No Museu do Rio Grande do Sul, tem uma rabeca minha, mas você pegar um pedaço de pau lá no mato, um pedaço de pau lá na rua, trazer para sua casa, trabalhar ele, fazer virar uma viola, e depois ela nos dá um som tão lindo. Isso é que é o mais importante da história toda.
Homenagem póstuma. Moisés Montes, ainda criança, ficou fascinado pelo som dos instrumentos de cordas nas folias de reis e em pouco tempo se tornou um grande violeiro e luthier, tocando em palcos, construindo violas e rabecas e ensinando esse valioso ofício a diversas pessoas. Moisés Montes deixou um legado que ressoa nas cordas das suas violas e na memória dos que tiveram o privilégio de ouvi-lo tocar e aprender com ele. Seu som seguirá vivo. Luz. A quem produz. Direção e produção. Nilde Fer. Roteiro. Nilde Fer e Ronaldo Gok. Imagens. Ronaldo Gok e Marcelo Souto. Montagem. Ronaldo Gok. Finalização. Marcelo Souto. Intérprete de Libras. Maria Leidiane Rodrigues Pereira Reis. Designer gráfico. Bernardino Mota. Realização. Prefeitura de Montes Claros. Secretaria de Cultura e Turismo. Lei Paulo Gustavo. Ministério da Cultura. Governo Federal. Brasil. União e Reconstrução. Apoio. Prefeitura de Montes Claros. Secretaria de Cultura e Turismo. Centro Cultural Hermes de Paula. Museu Regional do Norte de Minas. Ateliê Galeria Felicidade Patrocínio. Agradecimentos. Maria Aparecida Macedo Santos. Patrick Macedo Santos. Casa do Artesão. Guilherme Peixoto. Aline Soares. Viviane Marques. Jorge Braga. Farol Cultural. Jefferson Ferreira. Filomena Rodrigues de Almeida. Mariângela Almeida de Paula. Miriam Celeste Almeida. E familiares. Tibúrcio Pereira da Silva. Lindaura Rosa dos Santos Azevedo. Leonina Rosa dos Santos. Oretida Rosa dos Santos. Maria Lourdes dos Santos. Vera Veríssimo. Hernani Ferreira. Carol Boaventura. Fred Rocha e Juliana Dourado. Jefferson Ramos. Restaurante Venda do Fred. E colaboradores. Moisés Montes, em memória. Maria Isabel Souza e Filhos. Depoimentos gravados no período de setembro de 2024 a janeiro de 2025. Músicas. YouTube Audio Library. Utilização de músicas cuja atribuição não é necessária. Montes Claros, abril de 2025.